Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Luísa e no vídeo de hoje eu estarei gravando como funciona a minha rotina de estudos. Para quem é novo aqui, eu faço faculdade de Marketing AD e agora eu estou no segundo módulo do curso, ou seja, no segundo período. No segundo período eu estou estudando vários assuntos, incluindo a psicologia, responsabilidade social, optativa e a educação ambiental. E agora eu vou mostrar para vocês basicamente o passo a passo de cada coisa que eu faço dentro da minha rotina de estudos. O primeiro passo que você precisa de uma vez por todas incluir dentro da sua rotina de estudos é a organização. A organização nada mais é do que você arrumar o seu espaço de estudos. Arrumar sua cama, arrumar sua escrivaninha, arrumar as coisas que estão fora do lugar, arrumar mesmo o seu espaço. Então agora tudo que estiver desorganizado na sua cabeça, você vai e arruma. Porque pensa assim, se você tiver com uma cama toda desorganizada, com um monte de coisa fora do lugar, sua cabeça também vai estar bagunçada e você não vai conseguir prestar atenção, ter foco para estudar. E é por isso que esse precisa ser o primeiro passo e um dos mais essenciais que você precisa incluir na sua rotina. Então agora eu vou organizar meu espaço de estudos e eu espero que vocês possam fazer o mesmo com o de vocês. O segundo passo é o planejamento. O planejamento é essencial para tudo na sua vida, tanto para os seus estudos quanto para você ter uma rotina mais organizada e produtiva. Ter um bom planejamento faz toda a diferença. Tem várias formas de você se planejar e você não precisa ter um planner para isso. Você pode começar no bloco de notas do seu celular, numa agenda, num bloquinho reserva que se você tiver e anotar tudo o que você tem que fazer naquele dia. No próprio planner, só que o planner eu acho um pouco complicado para quem está começando a se planejar agora. Eu tive dificuldade em mexer em um planner e só depois de, sei lá, um ano que eu entendi mais ou menos. Então tem várias formas que você pode se planejar partindo de um planner para uma agenda. E assim, a forma que eu me planejo é pelo planner. E é um pouco peculiar, porque assim, eu não tenho aquelas obrigações todas do que eu tenho que anotar no planner. Então eu anoto normalmente coisas que eu tenho que fazer como obrigações e coisas como tarefas que eu tenho que fazer aqui dentro de casa. Então, tipo, aqui em casa normalmente eu estendo roupa, lavo louça, dou comida para as cachorras, às vezes varro casa. Já como obrigação, normalmente eu boto pilates, faculdade, que são as coisas assim que eu mais faço mesmo de obrigação. Quando tem também prova de faculdade, aí eu boto lá. E é assim que eu me planejo. Então, bora nos planejar, né? Porque eu ainda não me planejei hoje. Eu quis fazer esse vídeo hoje justamente para mostrar para vocês como eu me planejo também. Então, chega de enrolação e bora fazer isso. O próximo passo que você pode estar incluindo na sua rotina de estudos é o ato de você acender uma vela. Acender uma vela também é muito importante porque vai te dar muita mais concentração, foco e motivação na hora que for estudar. E além disso, te dá todo aquele clima relaxante de estudos. E é por isso que eu amo muito esse passo. Agora sim, com o seu espaço limpo, organizado e cheiroso, nós vamos para o último passo, que é estudar. E assim, eu não tenho método de estudos específico na faculdade como eu tinha na escola. Na faculdade eu basicamente entro dentro do site e lá tem uma aba de sala de aula, onde eu passo todo o meu tempo. Porque tem basicamente tudo que eu preciso saber que está sendo abordado naquele assunto. Tem tipo todas as matérias que está sendo abordado naquele módulo. Tem uma parte de projeto integrador onde fica todas as provas do módulo. E também tem meio que um projeto integrador mesmo. O nome do negócio é projeto integrador. E eles te dão meio que um trabalho assim para você fazer que te dá nota. E é o que mais vale nessa faculdade, né? Tipo, o projeto integrador e as provas juntas é o que mais vale. E não essa parte de sala de aula onde eu passo metade do meu tempo escrevendo coisas.
Sei que talvez eu falando aqui vocês não vão estar entendendo nada, mas na prática vocês vão entender o que eu tô falando aqui no vídeo. Então eu vou entrar aqui na faculdade para vocês verem o que eu tô falando mais ou menos, né? Eu vou mostrar as matérias que eu tô tendo, vou mostrar onde que eu parei, as aulas, vou mostrar essa parte de projeto integrador também. Enfim, venham comigo ver o que rola por trás dessa rotina de estudos maluca que eu tenho, né? Entrando aqui na faculdade, a primeira coisa que aparece é essa parte inicial aqui, onde tem esse calendário acadêmico que diz basicamente o dia de hoje. Então, como hoje é dia 20, aí aparece aqui em negrito. Aí também tem as próximas avaliações, só que não tem nenhuma nos próximos 15 dias, então não aparece nada aqui. E é até um pouco estranho, porque no módulo passado eu estava muito confusa, né? Eu entrei nessa faculdade no início do ano, assim, em fevereiro, então eu fui fazendo as coisas como eu achei que tinha que fazer, tipo, eu primeiro vi essas partes aqui, aí eu fui entrando em cada uma para meio que entender o que significa, né? E aí eu não tinha visto essa parte de avaliações e fiquei um tempão sem achar essa parte. Eu achei que eu que não tinha achado, mas não, na verdade eles não tinham meio que autorizado esse projeto integrador que eu falei para vocês, onde ficam as avaliações. Então eu não tinha acesso, né? Já que eles não tinham botado no meu sistema, eu não tinha acesso a nenhuma avaliação. Eu tive que ir lá na faculdade para tentar entender o sistema do EAD, porque eu faço faculdade EAD. E além disso, eu tive que entender onde que ficavam as avaliações. Aí depois eles me explicaram tudo e agora eu tenho acesso às avaliações direitinho, né? Mas enfim, aí também temos esse horário aqui, mas eu não respeito muito ele porque eu nunca consigo, assim, terminar tudo da faculdade num dia só, sabe? Então eu vou explicar melhor para vocês. Aí temos esse horário aqui onde fala, tipo, dá uma hora específica para você estudar cada curso, só que eu só consigo estudar um curso no dia e nem consigo estudar ele todo, sabe? Porque às vezes tem muita coisa e como eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de foco e concentração, então é um pouco mais difícil para mim terminar num dia. Aí eu deixo meio que a mesma matéria, né, a mesma aula de tal matéria. Aí eu meio que divido em 2 ou 3 dias, assim, termino nesses 2 ou 3 dias. Aí temos aqui esse horáriozinho, né? Ele meio que bota um horário para você estudar cada curso. Aí temos aqui essas partes que eu falei para vocês dessa aba de sala de aula, onde fica basicamente tudo que eu estudo. Aqui tem o financeiro, que eu entro só quando tem que mandar o boleto para minha mãe para ela pagar. Aí aqui eu não... Os outros lugares eu não sei se é importante mostrar, mas eu vou entrar aqui no mais importante mesmo, que é a sala de aula. Aí tem aqui as matérias, né, que eu falei para você: psicologia e cultura organizacional, responsabilidade social, desenvolvimento, governança, coisas assim. Aí a optativa, eles meio que falam sobre o direito do consumidor, direito, falam sobre leis, falam sobre essas coisas que envolvem um pouco política, né? E eu achei que seria uma matéria meio chatinha, porque eu odeio política, mas até que eu gostei de entender um pouco sobre o direito do consumidor, né? Porque todos nós somos consumidores, então é um pouco interessante saber disso. Aí também tem essa parte aqui de educação ambiental e direitos humanos, eu acho. E o tal do projeto integrador, que eu falei para vocês. Aqui temos essa parte, né, a primeira matéria, tem mais aulas das outras. Então essa daqui tem 16 aulas, eu ainda tô na 4ª. Eu tô com um pouco de medo de não terminar isso antes do prazo, né, porque eu posso estudar essa parte até início de outubro, eu não sei exatamente o dia. E eu vou viajar no início de setembro, então, assim, a minha meta mesmo é tentar pelo menos terminar uma dessas matérias até antes da minha viagem, né? Pra eu meio que ficar um pouco tranquila de viajar. Aí eu às vezes até faço um pouco mais de aula dessa psicologia, já que tem mais, né?
E também temos essa responsabilidade social, que é a segunda aula. Aí as outras todas, essa e as outras próximas, tem 10 aulas, né? Só de psicologia que tem 16. Na terceira aula, na terceira em todas eu acho, né? Só psicologia que eu tô um pouco mais na frente, porque tem um pouco mais de aula, eu tô focando mais nela. E como eu tô estudando essa aula aqui, eu ainda não terminei, né? Porque eu tô um pouco atrasadinha, né? Porque eu tô estudando ela desde quinta ou quarta, eu acho. Aí, né, tem primeiro essa parte de apresentação, que é meio que a introdução da matéria. Então aqui fala um pouco sobre a saúde humana e educação ambiental, que é o tema aqui, né? Aí fala saúde humana, enfim, fala algumas coisas da introdução desse tema aqui, né? Que é o tema dessa aula. Tem a parte desafio, onde ele meio que te desafia mesmo, né? Então aqui ele fala, segundo, ele meio que te dá um texto assim gigantesco. E no final ele fala, com base nesse cenário, responda tal coisa. Aí você tem que meio que ter uma criatividade assim para saber o que você faria nessa situação. Também temos a parte de infográfico, que basicamente ele te dá um gráfico com algumas informações sobre tal tema. Então, como ele está falando de saúde humana e educação ambiental, aí ele fala aqui, tipo, coisas que tem a ver com isso, né? Então fala da degradação ambiental e a saúde humana, aí fala de algumas doenças que aconteceu diante disso, como HIV, ebola, doença de Chagas, malária e etc. Também tem a parte de conteúdo do livro, onde eu passo metade do meu tempo, porque assim, né, tipo, esse livro aqui tem 19 páginas para eu escrever, mas eu não escrevo todas, né, eu escrevo muito, mas não todas. Aí, tipo, aqui tem de novo a introdução, aí às vezes eles até repetem o que eles deram anteriormente, né? Então eu sempre fico de olho para não ver se eu copio a mesma coisa que eu já tinha copiado. Aí eles dão aqui a introduçãozinha e depois, né, falam coisas mais importantes. Tipo, aqui, o objetivo que ele quer que você faça é identificar os principais efeitos da degradação ambiental na saúde humana, listar os impactos a longo prazo da degradação ambiental na saúde e no desenvolvimento humano e descrever as metas de educação ambiental. Então, né, nesse livro, basicamente, ele fala sobre o que você tem que fazer no final, sabe? Então, por isso que eu normalmente escrevo muito, porque eu sempre acho que vai ser importante tanto para aprender o que ele quer que eu aprenda, quanto na hora de for fazer as provas, né, no projeto integrador, que talvez caia alguma coisa sobre a aula, né? Porque assim, as provas são de cada matéria, uma prova para cada matéria. Então, meio que eles dividem em cada aula que você teve em cada matéria, sabe? Então, eu sempre tô copiando o que eu acho que é importante para mim. Tem essa parte aqui toda, né, de conteúdo do livro, que ele meio que fala um pouco sobre os objetivos que você tem que fazer no final. Tem também a dica do professor, onde tem uma aulinha que ele fala sobre alguma coisa a ver com a saúde humana e educação ambiental. Então aqui ele fala sobre alguma coisa que tem a ver com coronavírus e ação antropogênica. Também tem os exercícios para testar o seu conhecimento. Normalmente são essas coisas aqui que eu estudo. Aí eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Eu vou mostrar aqui a parte do projeto integrador. Aqui é o projeto integrador desse módulo. Aí eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Ó, tem a avaliação de cada matéria, né? Tipo, de todas as aulas vai ter alguma coisa sobre cada aula, ou vai botar coisas mais importantes assim de cada aula, não sei. E aí vai até dia 5/10, né? Então encerra no dia 5 de outubro. E aqui é a tarefa do projeto integrador mesmo, que eu tinha falado para vocês.
que eu até tentei tirar um pouco de dúvida com a minha tutora, né? Aqui a gente não chama de professor, a gente chama de tutor, que é quase a mesma coisa, né? A pessoa meio que te tira as suas dúvidas, te ajuda e tudo mais. Então eu tentei tirar dúvida com essa tutora, né? Porque eu fiquei meio perdida aqui lendo esses negócios todos. Aí eu vou depois ver o que ela mandou pra mim pra tentar ver se eu entendi melhor. Então, pessoal, esse foi um vídeo mostrando mais um passo a passo de como funciona a minha rotina de estudos. Mas prometo que em breve eu vou fazer um vídeo específico só de como eu estudo mesmo. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtem muito, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com os amigos, deem sugestões de vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Um beijo e tchau!